Bom dia, aeronautas e aeroviários. Hoje, dia 4 de fevereiro de 2015, são 13 horas e 10 minutos. Eu estou voltando, para tentar esclarecer algumas questões e poder tranquilizar algumas pessoas. Finalmente, ontem foi depositado os valores relativos à tutela antecipada. Nós recebemos diversas, dezenas, centenas de ligações de pessoas que ainda não estão entendendo o que foi depositado, o percentual que tem que ser aplicado no valor do benefício de 2006 para você chegar junto daquilo que foi calculado pelo próprio Aeros. E ontem eu gravei a respeito disso, falando sobre o índice que é necessário aplicar em cima do salário de abril de 2006. Eu espero que todos tenham feito as suas contas e, óbvio, além disso, tem os descontos daquilo que já foi recebido nesses meses, de setembro, outubro. Não se esqueçam que em janeiro teve mais uma parcela considerada aí 14º ou uma complementação do 13º de 8%, tanto no plano 1 da Varig, plano 1 da Transbrasil, plano 1 Varig, plano 2 Varig, plano 2 Transbrasil, e no plano 1 da Transbrasil não houve essa parcela a mais no mês de janeiro. Muitos não estão conseguindo, até porque já esqueceram que receberam esse valor e estão esquecendo de descontar, por isso que estão entendendo que estão recebendo a menor. Mas assim, o que precisa ficar claro é que as pessoas podem a qualquer momento entrar na página. Eu sei que a página está com dificuldade, mas agora está mais tranquilo, as pessoas estão conseguindo ter acesso e pegar seus contra-cheques. E isso era possível mês a mês, desde 2006 até agora, ou desde que pararam de mandar para casa das pessoas, era possível acessar via internet. A gente sabe que muitos não têm acesso, mas podem procurar a Associação da Transbrasil, procurar o próprio sindicato, que ajuda vocês a entrarem, pegar senha e conseguir resgatar os contra-cheques desse período todo anterior. De qualquer forma, ontem eu anunciei que o Pereira tinha ido a Brasília e a gente aguardava o retorno dele para ter algumas informações. Há poucos minutos atrás eu consegui conversar com ele e ele me deu a seguinte explicação a respeito do caso que está mais nos preocupando, que são pensionistas, daqueles beneficiários que faleceram de 2006 para cá. As pessoas precisam entender que de 2006 para cá o fundo estava sob intervenção, ele continua sob intervenção, e à época foi solicitado para que todos, porque aconteceram alguns problemas bastante difícil de enfrentar antes desse pedido, eles então começaram a requerer o próprio despacho do juiz do inventário para que ele determinasse quem seriam os herdeiros da antecipação de tutela. Só que hoje, da antecipação das reservas. O juiz do inventário, ele ia determinar quem eram os herdeiros das reservas dos beneficiários do Aeros que vieram a falecer. Então, a partir daquele momento, todos foram considerados herdeiros. E a nossa antecipação de tutela, ela manda pagar os aposentados e pensionistas. Ela não fala em herdeiros, e muito menos nas reservas matemáticas. Então, esse problema originou a suspensão provisória do pagamento de todas essas pensionistas / herdeiros, até que se tivesse uma posição mais definitiva, para não contrariar a decisão do juiz do inventário e também não deixar
de pagar as viúvas. Só que não existe precedente desse processo, porque é um caso novo, e a própria Secretaria de Previdência Complementar, né, que tem a SSPC, tem o CGPC, que também é um fórum de discussão de plano de previdência privada, não existe nenhuma decisão a respeito. E, segundo o Pereira me informou, ele até amanhã está peticionando na vara do doutor Daniel, né, para o doutor Daniel. Me parece, segundo ele só sai de férias dia 9, nós não conseguimos confirmar isso, mas eles estão peticionando para que ele dê o entendimento e autorização para o pagamento desses benefícios que estão suspensos provisoriamente. A expectativa é que ele despache rapidamente, então logo despachar, essas pessoas, não só as pensionistas, né, como os herdeiros, terão uma posição mais definida, melhor definida e com uma decisão judicial na mão. É realmente muito preocupante essa situação, tem nos preocupado. Ontem a Comissão do Rio de Janeiro, também em contato com todas as demais comissões, né, levantou esse como um dos problemas mais sérios que nós estamos enfrentando, é um problema do Aeros. Nós defendemos que as pensionistas têm que receber aquilo que está previsto no regulamento, mas o Aeros e o Estado, a União, entende que tem que haver uma decisão judicial para dar o conforto jurídico, e eles estão simplesmente atrasando um pouco o pagamento até ter essa decisão. Me comunicou também, ao indagar o Pereira, ele me comunicou, ele está fazendo um levantamento sobre esses valores de 5% que foram descontados única e exclusivamente ao pessoal da Transbrasil, né? E a título de taxa de administração. Primeiro eu quero informar que todo e qualquer fundo cobra taxa de administração. O que eu tenho na minha memória, o pessoal da Transbrasil, Varig e outras patrocinadoras que lá passaram, nunca pagaram, né? Por quê? Porque, como as empresas deviam, chegava no momento de renegociar suas dívidas, acabava que as empresas assumiam essas despesas de administração. Agora, passar a pagar, né, dessa forma, nesse valor, sem ter comunicado, eu acho que foi uma atitude, assim, no mínimo, que deveria ter sido comunicado para que as pessoas pudessem saber que isso ia acontecer nos valores finais dos seus contra-cheques. Eu reportei algumas situações para o Pereira, ele se comprometeu a discutir internamente e também se manifestar. Se caso o Aeros, né, considerar o que foi colocado por nós, ele disse que irá em breve devolver o dinheiro após fazer essa apuração. E em breve também estaria fazendo uma comunicação a todos a respeito disso que eu estou antecipando para vocês. E disse para ele que eu ia antecipar, porque a apreensão individual das pessoas que não receberam, ela é muito grande, e isso não faz bem para ninguém, porque a gente sabe, todos tinham compromisso, no mínimo, dentro daquilo que estava sendo pago, né? E, claro, contavam com esse pagamento. Então, nós vamos ter que aguardar, sim. Então, pedir um pouco mais de paciência para essas pessoas, para que isso seja regularizado de forma tal que as pensionistas venham ser contempladas de acordo com a decisão do doutor Daniel, sem, né, contrariar a decisão ou tendo uma decisão superior a respeito do juiz do inventário, né?
Então, essas eram as informações que eu tinha para passar para vocês. Eu solicitei ao Pereira que também procurasse, né, fazer um esforço para enviar para a casa das pessoas esse contra-cheque, pelo menos detalhado desse mês, porque há muitas dúvidas e que era importante socorrer. Ele me colocou a despesa que isso significa, mas eu acho que vale o esforço, tá? Nós estamos ainda trabalhando, né, não só nós, como o próprio Pereira, no sentido de tentar inibir, né, novamente, por parte do governo, o depósito em juízo do próximo pagamento. Nós não temos ainda a confirmação do governo, o próprio Pereira ontem esteve, diz que há um consenso internamente, mas que há necessidade de uma discussão maior dentro do próprio Ministério. Então, nós também vamos aguardar essa situação e, por conta disso, nós estamos iniciando a organização, a nossa ida à Aparecida do Norte, mas ela deve acontecer muito provavelmente no mês de abril, né? Então, pessoal, atento, guardem um dinheirinho para a gente poder organizar a nossa viagem em abril, né, para a Aparecida do Norte. Eu volto a agradecer a todos, principalmente o escritório do Castanha Maia, que ontem eu fui brindada, né, com um artigo belíssimo, né, e uma homenagem da qual eu acho que todas nós deveremos incorporar, né, que essa vitória é para todos aqueles que lutaram e não conseguiram alcançar esse resultado, em principal o Maia, que era a vida dele, era esse processo, e que ontem praticamente nós conseguimos realizar a parte mais importante, que foi cumprir a antecipação de tutela e, a partir de agora, trabalhar para uma decisão definitiva. Volto a lembrar que os ativos não estão esquecidos. Depois do Carnaval, nós vamos agendar uma reunião com os ativos e também com os aposentados para esclarecimentos daquelas questões que ainda não foram, até a data, não foram resolvidas pelo Aeros, mas vamos ter que aguardar uns dias, sim, para as coisas irem para os seus lugares e poder esclarecer e resolver até chegarmos a essa reunião, no mínimo com as coisas mais definidas, e podemos aí, a partir daí, então, tomar as atitudes necessárias para buscar a solução definitiva desse processo longo, árduo, mas, de certa forma, bastante interessante no sentido de toda a trajetória que perseguimos e aquilo que conquistamos. Uma boa tarde a todos, e quando tivermos mais informações, estaremos fazendo contato com vocês. Acessem a página da FENTAC, que lá vocês vão encontrar notícias sempre recentes sobre esse processo, e qualquer dúvida nós estamos no e-mail e também no próprio telefone para esclarecimento. Aguardem mais um pouco, porque nós estamos, né, na questão das viúvas, aposentados, herdeiros, devem entrar em contato com o Aeros, mas ele está encaminhando da forma que eu informei vocês. Sobre os 5%, ele também está analisando todo o histórico para ver se houve erro nessa cobrança, e se caso houve erro, eles irão reembolsar a todos aqueles que foram descontados. Uma boa tarde a todos, muito obrigada e até amanhã.